Félix, se você quer contribuir com alguma coisa. Diz já, Marcelo, estamos aqui, estava a fazer um anotamento. Falar sobre a renda básica e cidadania, ela nos leva em várias outras questões importantes. Por exemplo, se fez uma abordagem, não é, comparadamente, como é que foi implementado no Brasil, como é que começou e tal. E nós cá em Angola, no final, vamos falar sobre isso, porque depois vamos ver como é que isso, de repente, nós poderíamos implementar cá em Angola, não é? Mas antes que eu volte exatamente para isso, eu gostaria que, tipo, se respondesse uma questão simples. Por exemplo, a primeira implementação no Brasil foi em 2004, que eu me lembro, não é? E, inclusive, foi na era, não é, do ex-presidente Lula, inclusive, não é? Na minha pesquisa que eu fui fazendo, me lembro que foi em janeiro de 2004 e tal, e isso mudou significativamente a condição, quer seja financeira, não é, da população em si, principalmente as famílias vulneráveis, as famílias desfavorecidas, não é, que não tinham de repente um rendimento, quer seja mensal, que poderia talvez suportar as suas despesas, ou que conseguiriam ao menos se manter no período de um mês. E voltando, digamos assim, nessa desigualdade social que o mundo, que não só o Brasil, mas que o mundo hoje tem enfrentado, não é? Por exemplo, naquela época de 2004, qual foram as implicâncias que o Brasil, ou seja, o sistema de renda básica e cidadania enfrentaram? De repente, tu poderia comentar um pouco mais sobre essas implicâncias, porque, pelo visto, houve muitas pessoas críticas que, no princípio, não entenderam a vantagem, a importância da implementação da renda básica e cidadania. E creio que isso, realmente, de uma maneira ou outra, criou vários assuntos que muitas vezes não foram muito lá agradáveis. E quais foram essas implicâncias? Gostaria que você falasse um pouco acerca disso, né? Foi muito bom você colocar esse tema. O motivo principal das implicâncias, como você chamou, são as questões das condicionalidades. O fato da distribuição de renda ser encarada como uma assistência social, isso tem trazido uma série de questões negativas. Eu sou um publicitário e tenho argumentado de como usar a distribuição de renda como um acelerador da economia. O PowerPoint que eu preparei, eu até tenho um pedacinho da fala do professor Ladislau falando que a conta fecha, que a distribuição de renda ela ativa a economia, fazendo com que aumente o consumo, e isso gera imposto, e com isso aumentando a arrecadação do Estado, que é possível pagar a educação, saúde e segurança. Então, se a gente entender a distribuição de renda como um direito de todos, incondicional, nós vamos ter muito menos resistência do que nós tivemos como foi implantado a distribuição de renda aqui no Brasil em 2004, através do programa Bolsa Família, que tem uma série de pessoas que colocam que isso faz com que os nossos irmãos não tenham interesse em trabalhar. Eu costumo falar da importância da incondicionalidade na BIEM. Cito 6 motivos e recentemente aprendi o 7º. O primeiro é a questão da liberdade, é o direito de falar não. O segundo, a questão da inclusão, que busque fazer um trabalho, vai ser sempre injusto, como nós estamos vendo aqui na renda básica emergencial, têm direito, estão recebendo, pessoas que deveriam estar recebendo, não estão recebendo. Então, isso é ruim. A questão da exclusão também, você ficar tomando conta quem está dentro, quem não está, que devia sair. A questão da armadilha do desemprego, que é uma das piores. Teve uma moça que ficou aleijada de uma perna e ela passou a receber um pecúlio do Estado. Só que ela estava reclamando que ela queria arrumar um emprego para ter um convívio social, aumentar a renda dela. Só que caso ela arrumasse um emprego, ela teria que devolver o pecúlio. E o mercado de trabalho é instável, ela poderia ser demitida e ficaria aleijada e desempregada. Então, isso, no momento que a distribuição de renda foi incondicional para todas as pessoas, vai deixar de acontecer essa armadilha. A sexta é a questão do cabresto eleitoral, que quando também foi incondicional deixa de existir. E a sétima, que eu aprendi recentemente, é um caso sobre que foi feito, se não me engano, na Espanha, a distribuição de renda, e quando a pessoa morava com outras pessoas, quando morava sozinha, recebia um valor maior. E quando morava com outras pessoas, recebia um valor menor, porque poderia dividir os custos da casa.
E isso gerou a armadilha da solidão. O que aconteceu com essa condicionalidade? As pessoas passaram a morar sozinhas. Então, uma coisa que eu aprendi no primeiro congresso que eu participei, esse processo ele é como se fosse uma bola de cristal, é quase que perfeito. Se foram incluídas condicionalidades, você arranha e gera uma série de distorções. Então, um dos motivos que eu vejo a contrariedade da sociedade brasileira, da plena implantação da distribuição de renda, é por conta dessas condicionalidades. Eu queria aproveitar a ilustre presença do professor Ladislau e pedir a ele que contribua com a nossa conversa, falando sobre o efeito da distribuição de renda na parte econômica e o que mais o senhor tem a vontade de falar. Olha, eu acho que os argumentos principais o Marcelo levantou, né? A conta que eu faço é muito simples, né? Quer dizer, se eu pego 140 milhões de adultos e asseguro R$ 500 por mês por pessoa, isso vai me dar 10% do PIB. Vai se chamar de custo? Deram um golpe dizendo que não havia dinheiro, a Dilma tinha quebrado as contas públicas, coisas do gênero. De repente, se encontrou 1 trilhão e 200 bilhões, né? O que dá 16% do PIB. E mais, repassaram isso para os bancos e apenas menos de 10% disso para as famílias. E os bancos estão dizendo que não podem repassar nem para as famílias, nem para as empresas, porque estamos numa situação de risco e eles são responsáveis, né? Essa é a palhaçada que a gente enfrenta. Eu estou dizendo palhaçada com toda a força, tá? Porque é enganar as pessoas de maneira absolutamente espantosa. Agora, se eu pegar, por exemplo, essa ideia dos R$ 500 para os 140 milhões de adultos, vai me dar 12% do PIB, mas a gente pode fazer perfeitamente o seguinte: tem pelo menos 20 milhões de pessoas que não precisam disso, né? E essas pessoas que não precisam disso, elas fazem declaração de imposto de renda. Então, você, na próxima declaração de imposto de renda, você deduz o que elas receberam, certo? Então, você mantém a universalidade, certo? Que dá toda essa simplicidade, toda essa não discriminação, etc. Certo? E, ao mesmo tempo, você mantém essa coisa para muita gente diz, meu Deus, os ricos vão receber também, né? Você, na realidade, transforma o que a classe média ou os mais ricos recebem em um empréstimo de 12 meses sem juros. Isso aí a economia comporta plenamente, né? Agora, o argumento principal é o que o Marcelo levantou, é que o dinheiro na base da sociedade ele tem efeito multiplicador, né? Então, por que não gera inflação, não cria esse problema? E por que tem efeito multiplicador? Porque no Brasil, pelo menos, não sei como estará em Angola, mas no Brasil, nós temos uma subutilização da capacidade produtiva das empresas. Nós estamos utilizando, como ordem de grandeza, apenas 70% da nossa capacidade. Tem um empresário brasileiro escreveu no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, né? Realmente está mais barato eu contratar, porque quebraram os direitos trabalhistas, né? Está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? A empresa, efetivamente, produtora, para produzir, ela precisa ter gente com dinheiro para ter para quem vender, e ela precisa de crédito barato para poder financiar a produção, certo? No Brasil, nós temos nenhum nem outro, né? Eu sei que em Angola também tem um problema dos juros elevados que trava, digamos, esse processo. Então, na realidade, os efeitos multiplicadores estão aí, não geram inflação. Quando você gera mais demanda, é o que a gente viu com o Bolsa Família. Eu tenho os dados. Entre 2013 e 2013, nós não temos déficit. Tá? Isso aqui é uma farsa montada. Eu tenho os dados aqui do Banco Central. Certo? Está no meu blog, inclusive, no dobor.org. Né? Uma razão é muito simples, porque a demanda ativou
a produção empresarial. Tanto assim que o desemprego, que era de 12% em 2002, em 2010 tinha baixado para 6%. Tinha cortado por metade. O que também reduz gastos do Estado, previdência, desemprego, essas coisas. Agora, no consumo, as famílias, ao consumir, elas pagam imposto. Então, boa parte do dinheiro colocado volta sob forma de imposto sobre o consumo. E, por outro lado, como dinamizou a atividade empresarial, toda a parte de produção e comercialização também gera imposto, gera receita para o Estado. E essa conta fecha. Tá? Deixa eu dizer que não é a alternativa que foi colocada se é melhor a renda básica ou a saúde e essas coisas. Essas coisas têm evoluído em paralelo. Tá? Eu trabalho com tripé, digamos assim. Renda básica de cidadania, que vai dinamizar a economia, vai pôr mais dinheiro na mão do Estado. O IPEA, no Brasil, calculou que R$1 colocado no Bolsa Família aumentou o PIB em 1,78. Então, não é só um custo, você aumenta a renda. Agora, se você pega do ponto de vista das famílias, o bem-estar das famílias, gente, eu acompanho o que funciona em diversas partes. Eu trabalhei muitos anos nas Nações Unidas, trabalhei 7 anos na África, trabalhei com o país asiático, enfim, pobres e ricos, tal, e a gente vê as coisas que funcionam. Onde funciona, isso envolve também regiões pobres, o estado de Kerala, na Índia, por exemplo, com 35 milhões de habitantes. Quando você quer o bem-estar da família, uma parte é ter dinheiro no bolso. Outra coisa é você ter acesso a bens públicos. Certo? Você ter uma rua asfaltada é bom. Você não compra teu hospital, você não compra tua escola. Você tem que ter direito de ter acesso. Onde funciona no mundo, ordem de grandeza, o bem-estar da família depende de consumo individual para 60%, dinheiro no bolso, comprar camiseta, pagar aluguel, e 40% depende de acesso à saúde, à segurança, ao meio ambiente, enfim, a rios limpos, enfim, coisas do gênero, educação. Isso é muito interessante, porque de todos os exemplos que a gente tem no mundo, e o Banco Mundial, a ONU acompanha muito, quando você universaliza e torna saúde, educação, segurança, etc., todos os bens de consumo coletivo, quando você transforma eles em bens públicos de acesso universal e gratuito, eles se tornam muito mais baratos, são muito mais eficientes. E aí a gente sai do raciocínio se tem que ser Estado grande ou Estado mínimo. Não é Estado grande ou Estado mínimo. Produzir bicicleta, camiseta e automóvel, o mercado é ótimo. Produzir saúde, educação, essa coisa vira indústria do diploma, indústria da doença e coisa do gênero. Na área da segurança vira milícia, onde privatiza por todo lado. Estão entendendo? Então, na realidade, é bom senso. Você tem que juntar o progresso da renda básica e o progresso do acesso aos bens de consumo coletivo, o que na Europa a gente chama de salário indireto, E a realidade é a seguinte: você junta os dois, as chamadas condicionalidades, e a coisa se expande de maneira equilibrada, o que é fundamental. E o último argumento que eu queria mencionar é o seguinte: o Bolsa Família ele liquidou qualquer base racional de dizer que as pessoas que vão receber um dinheiro vão se encostar. Certo? Não vai trabalhar porque está recebendo o dinheiro. Isso é uma idiotice. As pessoas não estão não trabalhando por serem preguiçosas, por serem vagabundos, é por não ter oportunidade. Então, quando você gera essa demanda, a demanda da base da sociedade é de muitos bens simples. Esses bens simples é muito fácil de dinamizar. Tanto assim que houve essa expansão no Brasil de pequenas e microempresas locais. Todo mundo começou a produzir. Então, você junta isso com um ponto de apoio técnico, por exemplo, o que foi o programa do Banco Nordeste, de microcrédito produtivo, essas coisas funcionam. Mas o básico é isso, é dinamizar a economia pela base. E
Se algumas pessoas, de repente, vão deixar de querer aceitar um trabalho burro e repetitivo, isso é muito bom, porque os caras ou vão ter que pagar mais para fazer esse trabalho, ou então vão dinamizar as tecnologias para que o trabalho repetitivo seja... Né? E o último ponto que eu queria mencionar, que isso é muito importante, né? Nós estamos numa fase de transição para outros modelos econômicos. Está no meu último livro, que eu gostaria que vocês vissem. Está online, gratuito, como todos os meus livros. Chama isso aqui, O Capitalismo se Desloca, tá? Novas arquiteturas sociais. Está online, está no meu blog, vocês põem lá, desloca, vocês estão lá. Né? Pegue o Brasil, 210 milhões de habitantes, 140 milhões de adultos, 105 milhões na força de trabalho. Sabe quanto temos de emprego formal? Isso em Angola deve ser muito mais grave ainda. Emprego formal, carteira assinada no Brasil, 33 milhões. Só pegarem do IBGE, pega o último síntese de indicadores sociais do IBGE, está ali os dados, tá? 2019. 33 milhões, país dos 212 milhões. Ou seja, esse negócio de só esperar que a pessoa ganhe salário, diz, por que você não trabalha? Vai trabalhar vagabundo? Todos esses que dizem. Caramba! Então, veja bem, nós temos um setor informal no Brasil de 40 milhões. Tá? O emprego total privado no Brasil, 33 milhões. Informal, 40 milhões. 40 milhões de gente que se vira. Vende picolé na praia, vende, enfim. Né? A renda média deles está nesse estudo do IBGE agora. Eles fizeram um capítulo muito legal, subutilização da força de trabalho, tá? Um dos principais problemas do Brasil. Né? Então, você tem você soma os 40 milhões de setor informal e os 13 milhões de desemprego, isso dá 53 milhões de pessoas. A força de trabalho no Brasil é 105 milhões. Estamos falando da metade da força de trabalho. E com avanços da tecnologia. Então, muito antes da chegada das tecnologias, que a gente diz é um drama, vai substituir a mão de o salário, coisas do gênero, certo? Mas, na realidade, nós já estamos nesse drama de subutilização da força de trabalho. Então, é uma visão humanitária correta, uma visão ética correta, alguma coisa não pode faltar a ninguém, certo? É uma decisão política sábia. Tá? Não há mais pobres como antigamente. Tá? O meu primeiro emprego no Recife, eu cobria a área rural e pegava aquele interior, ali aquelas usinas, aqueles cortes de cana, sabe aquelas pessoas quebradas desde a infância, sim, senhor, né? Ninguém mais está dizendo sim, senhor. Né? Félix, eu estive em Angola não, em Bissau, mais recentemente, onde eu tinha sido lá diretor técnico no Ministério do Planejamento. Né? Eu peguei o jipe e fui para o interior para ver o negócio, a situação do campo. Né? Parei o jipe junto de um agricultor, como se deve, enfim, descalço numa estrada de terra, com turbante, um bom africano. Desci do jipe, fui falar com ele, enfim, gosto de ouvir o que as pessoas acham. Né? Falei para ele, então, as chuvas não chegaram, como é que vocês vão fazer? Né? Ele olha para mim tranquilamente, branco, jipe, e me responde, eu quero saber como vocês vão fazer. Estou entendendo? Estão devolvendo a bola. Os pobres do mundo estão com o saco na lua de não ter uma clínica decente para a mulher parir, de não ter uma escola decente para a criança, quando sabem que existe o dinheiro. Deixa eu mencionar uma última coisa. O mundo hoje produz, o planeta, 85 trilhões de bens e serviços, dólares. Divide isso pela população, 7,8 bilhões, sabe o que dá? O que nós produzimos hoje é 15 mil reais, equivalente a 15 mil reais, ou 3.600 dólares, mais ou menos, 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Isso que a gente produz hoje. Com o que a gente produz no mundo, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Nosso problema não é econômico. Nosso problema é a zona financeira, é a zona de organização social e política que nós enfrentamos, sobre a qual desaba a pandemia, paralisa tudo, e por isso tanta gente está começando a dizer, meu Deus, será que tem coisa a fazer? Deixa eu ler aqui para vocês uma frase
do editorial do Financial Times. Financial Times é o órgão dos sistemas financeiros, esses que estão gerando a crise, certo? Do lado econômico. Editorial do Financial Times, abril, agora. As políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, portanto, imposto sobre a fortuna, terão que estar presentes na composição. O Financial Times. Eu faço as reuniões aí com o Suplicy diz, olha, o Aristóteles isso aqui, o fulano tal, tem que procurar. Sabe que o Financial Times está dizendo isso. Ou seja, o clima dessa briga está mudando, certo? E a gente tem que batalhar. Vocês podem entrar em contato com outras palavras. O Antônio Martins está tentando lembrar o movimento. Eu acho que a gente tem que articular essas várias formas, porque é economicamente viável, é eticamente justo, é burocraticamente, com as novas tecnologias, muito factível. O que mais que a gente quer? Muito obrigado pela sua participação. Tornou a nossa conversa muito mais rica. Eu queria pegar um gancho que o senhor falou, que eu ia esquecendo, sobre essa questão do que o governo Bolsonaro fez em março. Logo no início da crise, foi feito um quantitative easing para os bancos. Foi dado 1 trilhão e 200 bilhões de reais para o sistema bancário. E uma coisa que eu estou assim, extremamente sem conseguir entender, eu tenho 3 empresas e 2 delas são um salão de beleza com em torno de 50 colaboradores. Os bancos estão querendo emprestar o dinheiro a juros, querendo que eu adquira uma dívida por 2 a 3 anos. Ou seja, eles recebem o dinheiro de graça, querem emprestar a juros, e estão se negando a emprestar agora, que eles querem que o governo seja garantidor. É uma coisa assim, quase que surreal essa situação. E antes de eu pedir uma colaboração do Dr. Márcio Fraga, que também está nos prestigiando, já agradecendo a todos que estão nos acompanhando, o professor Felipe Vampares escreveu um artigo que está no nosso blog do site da rendabasica.com.br, que ele é brilhante, falando sobre essa questão do quantitative easing, que é uma ferramenta econômica que o Banco Central dá dinheiro para os bancos em momentos de crise, e que deveria ser feito também um quantitative easing for the people, para as pessoas, né, que é a distribuição de renda, né? Então, outra coisa que ele coloca nesse artigo é que deveria se criar um pipeline, um canal com a sociedade para, em outros momentos de crise, podermos injetar o dinheiro na economia e evitar as retrações nos períodos de recessão ou pandemias, caso venhamos ter outras futuramente. Então, eu acho esse comentário extremamente interessante, né, do fato do quantitative easing só para os bancos, né? No meu ponto de vista, eu até estava recentemente buscando estimular um plano de ação para após a pandemia, junto com a diretoria da Rede Brasileira de Renda Básica, e após essa conversa eu vou procurar o professor Ladislau para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto. Uma coisa que eu estava vendo é que a gente precisa, além do quantitative easing para os bancos, para as pessoas, também para as empresas de pequeno e médio porte, para que elas tenham condições de retomar as atividades após a pandemia. Que caso a gente não faça isso, essa crise econômica vai se estender por um longo prazo. Então, da mesma forma que os bancos precisam, que as pessoas precisam, as pequenas e médias empresas também podem participar da riqueza da nação de forma a continuar nesse papel
que é de gerar atividade. Deixa eu só completar, Marcelo, antes de passar a palavra, o seguinte. O dinheiro gira, tá? Sobretudo hoje, que é imaterial. Então, se você passa ele para os bancos, como fizeram, por exemplo, o quantitative easing, né, esse apoio financeiro para os bancos, sendo que os bancos diziam que iam apoiar as pessoas que estão endividadas, que estão perdendo as casas, etc., etc., ali parou. Agora, quando você faz o apoio financeiro diretamente para a base da sociedade, por exemplo, através dos bancos comunitários de desenvolvimento, através de estruturas locais, municipais, tá? Lembra que na Alemanha o essencial do sistema de crédito são caixas de poupança locais, Sparkassen, tem em cada município. Quando esse dinheiro chega na base da sociedade, ele não entra para especulação, ele vai diretamente para consumo. Esse dinheiro de consumo vai entrar diretamente na pequena e média empresa, dinamizando o conjunto de atividades locais. Eventualmente, um complemento de financiamento vai ser pedido aos bancos. Então, ele volta, mas pela base, ele volta sob forma de imposto para o governo, mas ele volta depois de ter dinamizado a economia. Quando você coloca ele nos bancos, os bancos sentam em cima, transformam isso em dividendos e em bônus, né? Porque a vida está difícil, né? Não sei se alguém já leu essa revista aqui, não? Vocês não conhecem? Outros exemplares, sim. Esse não. Não, esse aqui são os 206 bilionários do Brasil, tá? A economia brasileira está parada. Esses bilionários, em 12 meses, agora com a economia parada, logo até antes do coronavírus, 2018 a 2019, eles aumentaram as suas fortunas em 230 bilhões. É um grupo que cabe no cinema, 206 pessoas. Aumentaram em 230 bilhões. 230 bilhões dá 8 vezes o Bolsa Família. Tá? O Bolsa Banqueiro é de outro nível. Eles estão lavando a burra e não repassando nada para a economia e dizendo que precisamos de apoio do governo, quantitative easing, certo? E não pode passar na empresa porque estamos numa era difícil, né? E arriscada. Gente, isso aqui é fácil. Eu, por desgraça, sou economista, sabe? Isso faz mal ao coração. Doutor Márcio, eu queria escutar uma contribuição sua. Boa tarde, boa noite a todos os amigos nos diversos fusos horários. Prazer falar com todos. Bom, eu sou médico, mas tenho um trabalho de participação social, portanto, a minha observação aqui não é uma observação técnica, mas é uma observação de quem estuda, tem estudado, começou a estudar recentemente o assunto. Fui iniciado por um grande mestre chamado Marcelo Lessa nesse assunto que eu realmente pretendo me dedicar para sempre. Eu abracei essa causa de maneira incondicional, né? E é justamente sobre essa incondicionalidade que eu queria deixar algumas observações. Não sei se estou certo, se estou errado, mas é apenas o que tenho observado realmente nesses estudos. É que o grande empecilho para fazer qualquer tipo de política de desenvolvimento, distribuição de renda, vingar é a condicionalidade, né? Foi citado o Bolsa Família em 2004, do governo Lula, mas ele veio de um governo anterior, na verdade, uma ideia anterior, que todas as ideias foram ideias, vamos dizer assim, que visavam realmente uma distribuição de renda, que visavam um bem comum. Foi o Bolsa Escola, do tempo de Fernando Henrique Cardoso, que tinha uma determinada condicionante, a criança tinha que ficar na escola, isso lá nos idos de 95, 96, eu acredito que tenha sido o Bolsa Escola. Então, o governo que sucedeu também, em 2004, quando transformou esse princípio do Bolsa Escola em Bolsa Família, em outros programas sociais também, ampliou essa distribuição de renda, mas colocou inúmeras condicionantes que geraram o que eu, como leigo, entendo que é o grande problema da economia brasileira hoje, que é a informalidade. A informalidade é o que causa o impacto devastador hoje na economia. A gente não consegue
transformar um informal num microempreendedor ou num pequeno empresário ou médio empresário, porque ele está muito confortável na informalidade. A informalidade, ela gera muita renda, porém, como o próprio nome diz, é uma renda informal. Ela não participa da riqueza da nação. Joga as pessoas na ilegalidade também. E eu acho que o grande problema, o que criou a informalidade foi justamente, talvez, as políticas sociais com as questões vinculadas às condicionantes. Porque tudo aquilo que a gente gera condicionante, o Brasil aprendeu a fazer isso em 1500. Né? Em 1500, quando Portugal se instalou aqui, o brasileiro já começou a pensar como que ele ia fazer para não pagar impostos para a coroa portuguesa. Então, toda a política que vinha, ele tentava contornar. O brasileiro não perdeu esse hábito até hoje. Então, qualquer condicionante que se coloque num país onde as pessoas são muito criativas, eles vão tentar contornar de uma maneira. E hoje, contorna-se tudo por onde? Através da informalidade. Isso tem causado um impacto tremendo, realmente, na aferição. Hoje, o Brasil ele não tem condições de dizer realmente qual é o seu PIB. Ele não tem condições de dizer qual é o PIB. Ele tem condições de mensurar aproximadamente o que o trabalho informal, o que a renda informal, o que se ganha com a informalidade deixa de contribuir para o PIB, mas como o próprio nome diz, é informal, não adianta. Eu não consigo entender quando o governo diz que o Brasil perde 380 bilhões em relação ao PIB pela informalidade. Mas se é informal, como é que ele consegue mensurar isso? Eu tenho certeza que o valor deve ser muito maior. Né? Então, isso faz parte dessas políticas públicas. E essas políticas públicas, elas também não encontram a sua efetividade. Por quê? Porque até hoje, todas as políticas de distribuição de renda do Brasil foram políticas de governo. Desde o tempo que foi criado o Bolsa Família em 95, em 2000, elas foram utilizadas como políticas de governo. Não foi utilizado como uma política do Estado. Né? E a renda básica é praticamente, por definição, uma política do Estado. Ela é uma política de Estado, ela não dependeria, se bem implantada, de um determinado governo. Então, eu entendo isso, que houve uma má formação genética na geração, houve uma má formação genética na geração desses programas sociais que vieram com boas intenções, eu acredito, desde a década de 90. Essa má formação genética foi vincular a determinadas condições e isso foi uma das causas que impulsionou o Brasil para uma economia informal que hoje é monstruosa. Né? Hoje basta circular nas pequenas, grandes cidades, em todos os setores, você gera uma informalidade. Infelizmente, hoje a informalidade ela faz parte de uma cultura. Ela entrou e a gente precisa realmente quebrar esse ciclo, e uma maneira de quebrar esse ciclo é quebrando, talvez, as condicionantes de uma distribuição de renda. Desculpa se eu falei besteira aí. É muito boa a contribuição. Apenas. Tá certo. Bom, agora vamos falar do futuro, vamos falar de Angola, vamos falar da aplicação da renda básica emergencial em Angola.